que possuem. Quais são os registros que nós carregamos? As nossas experiências e aprendizados do passado. Ou a educação que nós recebemos agora, a intelectualização, os princípios que a religião nos deu, o que nós buscamos, é isso aqui que vai modular a reação das personalidades, tá? Ou da personalidade atual. Emitem impulso de tendência. Quando eu falo das personalidades, pode ser, inclui a personalidade encarnada, mas elas vão reagir conforme a sua força e suas tendências. E tem personalidade que é extremamente vigorosa, por força mental, e outro por força moral, outro por força da agressividade, do autoritarismo. Cada uma tem sua força diferente, porque cada um de nós sempre prioriza aquilo que acha que é mais importante. Assim como tem gente fazendo regime para perder peso, tem outro fazendo ginástica para ficar musculoso, para ganhar peso, ganhar volume, né? Então tem de tudo por aí. Então aqui o que te incomoda? Ou o que você busca? Ou então quer aprender mais, o outro quer evidenciar isso, o outro faz meditação, o outro, cada um busca um caminho que agrade mais. E isso vai ficar gravado no seu psiquismo como uma tendência depois, como um impulso, como uma ordem para a próxima encarnação. Ó, faça isso que é bom. Se for uma raiva guardada e cultivada, também vai ficar impresso. Ó, assim que eu reage. Não leva desaforo para casa. Lá no sul tem muito disso. Reage. É isso. Não tolera. Você tem que ter limite, evidentemente. Então, as personalidades reagem conforme os impulsos, os registros que possuem, emitem impulsos de tendência, vontade, desejo e pensamentos, influenciando a consciência. Então, nós recebemos essa carga toda de influenciação, por isso que você reage sem pensar às vezes. Não foi pensado na consciência, mas no inconsciente está para lá de pensar. Está deliberado. A consciência interpreta os impulsos e ondas conforme seu grau de entendimento, conhecimento, inteligência. O que é inteligência, gente? É uma alta capacidade? Eu acho que não. Inteligência para mim é a escolha, já escolher bem as coisas, escolher com sabedoria, já se aproxima da sabedoria, né? Reatividade, senso crítico, sentimentos e emoções, toma as decisões, vivencia as experiências e devolve ao espírito os resultados. Acontece aqui e aí sobe a experiência para ser gravada nas estruturas perispirituais, no DNA espiritual, o DNA dos corpos. Porque como é que eu não deve ter médicos aqui, esse negócio de você herda a doença do familiar, é genético, está no DNA. Tá, e o DNA espiritual, o que ele traz para você? O Espírito Ramatiz, em Fisiologia da Alma, explica muita coisa interessante sobre isso. Que quando você adquire um vício, um comportamento, adota uma atitude, que você consolidou isso na consciência, na personalidade, isso se grava nos corpos também. E vai funcionar quase como um automatismo te obrigando a fazer aquilo. Por isso você fica compulsivo às vezes numa coisa. E não é tão simples, porque ordem automatizada torna-se inconsciente. Quem trabalha com as teorias do subconsciente, o pessoal essa ciência, como é que é? Observação? Não, que trabalha com subconsciente, tem uma faculdade em Curitiba, o pessoal acha que tudo é coisa de subconsciente. Não estou lembrando. Parapsicologia. Quem trabalha com a parapsicologia
diz que tudo é subconsciente. No Seicho Noe, que é uma experiência milenar também interessante, eles dizem o seguinte: se você tem um problema, você vai repetir 5.000 vezes por dia: eu estou saudável, tranquilo, feliz, estou saudável, tranquilo, feliz e próspero. Ora, se você repetir 5.000 vezes por dia, você não vai ter tempo de pensar nenhuma besteira. Ou não é verdade? Sim. E você está gravando, mandando para o subconsciente uma nova gravação. Você está gravando em cima daquela outra gravação. Ora, repete isso por 30 dias que você vai ficar curado. Claro. É a história da nora inconformada com a sogra, que recebeu do sábio a orientação de dar veneno para a sogra, né? Mas não dá numa dose só, você vai ficar 6 meses numa dose mínima. Eu vou te dar o remédio, tá? E para que ela não desconfie de você, você vai tratar ela com o maior carinho todos os dias. Quando fez 5 meses, a moça correu lá no sábio, me dá um remantido com esse negócio. Passei a gostar da minha sogra, agora ela se revelou uma pessoa extraordinária. Não quero mais matar só para ficar com uma culpa terrível. Foi a atitude, que não tinha veneno nenhum ali, né? Foi a atitude dela que se modificou. Ela gravou uma nova atitude de carinho, de compreensão, de entendimento, de tolerância, de paciência. E a sogra, com isso, desarmou-se. Desengatilhou-se. Então tá aí uma receita para tratar a sogra. Tá? Então aquilo que se automatizou no subconsciente é tudo automático, se passa a agir automaticamente, nem se dá conta. Agora no inconsciente é outra coisa, isso é um turbilhão. E esse te acessa o tempo todo, te dando sugestões e impulsos. O inconsciente te dá comandos cegos, você simplesmente executa. O subconsciente não, ainda você pode escolher, porque você pode verificar com mais facilidade. Tá? Então esse é um dos problemas entre uma encarnação e outra. Quando você desencarna, apesar de haver aquele enrolar o filme lá para levar o filme da experiência de vida, mas fica aquele apagão de medicamentos, que o André Luiz diz que você sofrendo tratamento antidor antes se desencarna intoxicado de sedativos. Isso dá um problema, um trabalho depois. E eu sei quando nós trabalhamos, e as incorporadoras, e a Alva sabe muito bem disso, que incorpora a personalidade carregada de personalidade de passado que foi depressivo e se encharcou de antidepressivo. E comigo acontece a mesma coisa, divide as coisas, quando você está trabalhando, se divide a carga, né? Às vezes, até quem está incorporando pega menos, porque ela tem que estar lúcido para revelar. E quem está acompanhando vai aguentar a carga de antidepressivo que está acumulada na estrutura perispiritual. E aí você apaga, você perde a consciência, você fica mal, você fica nauseado, né? As mais variadas reações. Então, isso tem um efeito. Como é que isso vai funcionar na encarnação seguinte? Ah, o sujeito é muito preguiçoso. Você não sabe o que está guardado no psiquismo dele, na estrutura espiritual. Por que ele é assim? Nós não investigamos para ver, tem que investigar para saber o porquê. E para investigar tem que saber como fazer, tem que conhecer. E aquilo que nós não sabemos não existe para nós. Quem viu o filme aquele Quem Somos Nós, lembra do índio lá que não podia admitir que tinha navio porque não conhecia, nem tinha visto aquilo, não tem nada. É ilusão. Então, se nós não conhecemos, é complicado. Eu tenho trabalhado situações que jamais na vida você imaginaria que aquilo é a causa do problema de agora. Seja problema de Alzheimer, seja problema de Parkinson, de paralisia disso, daquilo, de infarto, de derrame,
os problemas que você imaginar, às vezes tem causas que você jamais na vida imaginaria. Como esse problema de coluna que muita gente tem, que a maioria deles é resultante das espetadas de lança do passado, das invasões, e as pessoas querem operar a coluna para tirar a dor. Não vai tirar, porque essa semana você estava tratando uma lá, já fez 6 cirurgias na coluna, cheio de parafuso na coluna, não tirou dor nenhuma, porque a dor não estava no físico, estava em 2 encarnações passadas. Uma, que o marido lá pisou na coluna dela no passado, tá, derrubou no chão e botou o pezão em cima, e esse sujeito foi o pai dela dessa encarnação, quer dizer, as consequências ainda bem afloram por ressonância. E outra do ferimento na coluna do passado. Levou um tiro, sei lá, na coluna, uma espetada, né? Então, aí você começa a ver que aquela dor intensa que levou a pessoa à morte, o que não levou, mas nunca mais sarou, vai ficar vibrando na próxima encarnação. E essas dores só saem se for tratado o psiquismo. É como depressão. Você vai tratar sentimento com remédio. Mas não vai curar nunca. É a mesma coisa que ele tratar a estupidez também com remédio. Estupidez trata-se com estudo, com educação, né? Ficou compreendido isso aqui? Então o inconsciente gera impulso que desperta ou impulso ou desperta personas oriundas dos seus registros acumulados ao longo do processo evolutivo, que se projetam para o campo de ego. Aquilo que nós chamamos de ego, quando diz, um traço de ego, é ego da pessoa. Quando é ego, não é bem a pessoa, é algo dela, é uma personalidade, invariavelmente. Então o ego é o palco onde as coisas acontecem. A personalidade despertou, está na hora de ser trabalhada, precisa ser trabalhada, vem para o campo de ego. Porque aí ela começa a se manifestar pelas brechas da consciência. Aí a pessoa passa, às vezes, a alternar a personalidade sem perceber que está alternando. Quando a pessoa, lá os seus familiares, quando mudou a expressão do olhar, o tom de voz, o modo de ser, ou às vezes até a conduta, muitas vezes é uma alternância de personalidade, na maioria das vezes. Mas se nós não temos noção disso, nós não vamos entender, vamos achar que é a atitude da pessoa. Quando você chegou em casa, largou a chave do seu carro, lá na saída, na hora de voltar para o trabalho, você não acha mais a chave, onde que você deixou? Quem largou a chave e quem está pegando a chave? É a mesma pessoa? É não. Quando você diz lá para o seu familiar, você não falou isso, falei ontem às 10 horas aqui. Não falou. Os dois estão certos. Por quê? Ele não está mais falando com a mesma personalidade que falou a coisa ontem, que ouviu a coisa ontem. Aquela não está em casa hoje, viajou. É outra. Excelente saída. Hã? Excelente saída. Uma excelente saída. Você sabe que nos Estados Unidos, a Associação Americana de Psiquiatria fez uma coisa muito interessante para acabar com isso, né? Que o pessoal começou a levar isso para os tribunais. Foi o Walter é o culpado. Claro, não sou eu, era a minha personalidade múltipla. Você sabe que o DSM-4 ainda apresentava distúrbio da personalidade múltipla, né? E agora é distúrbio dissociativo de identidade. Parece que fizeram outra mudança ainda lá. Porque por causa disso, o pessoal levava para o tribunal e daí confundia a cabeça do juiz, né? Agora, com a eliminação do distúrbio da personalidade múltipla, distúrbio dissociativo de identidade, aí isso aí não escapava da cadeia, não. Então, você vê, o ser humano deturpa tudo, né? Mas se estuda isso, tanto o DSM quanto o CID-10, né? O CID, trazem essas questões de forma bastante clara. O problema é que às vezes a gente não estuda isso mesmo, ver quem está na área. Eu vi o professor Sérgio Felipe de Oliveira lá no congresso em Caxias do Sul, congresso de ecometria. O médico lá pergunta, Paulo, doutor Sérgio, onde é que está isso que eu não vi no DSM? Aí ele diz, para ver essas coisas, a gente precisa estudar o livro, né? Se não estudar, a gente não vê mesmo. E é verdade.
Porque está nas obras espíritas, está na psicologia, está na psiquiatria, está no espiritualismo, mas a gente às vezes não estuda. E não estuda com olhos de ver. Porque eu li a obra do André Luiz várias vezes, e nas primeiras vezes eu não vi nada do que tinha ali. Não vi sobre corpos, sobre influenciação, nada. Tem uma influenciação que o André Luiz fala numa das obras dele, quando ele e um outro colega de trabalho dele estão assistindo lá um casal, que a esposa está doente, e o marido tem um caso com a enfermeira contratada, né, para cuidar da esposa. Na realidade, quer liquidar com os dois, querem liquidar com a esposa de uma vez para eles se casarem. E tá o André Luiz e o colega fofocando num quarto do lado. O espírito também faz fofoca, né? Claro. Tá? E tido como espírito de luz ainda. Um espírito de luz fofocando, dois de luz, que eram socorristas, né? E eles estão fofocando, olha, se vê os dois, olha o que eles estão fazendo lá no outro quarto. E daí chega o mentor deles dois e arranca as orelhas dos dois. Olha o que vocês estão fazendo. A fofoca de vocês está estimulando os dois. Vocês não sabem sobre influenciação? Quanto mais vocês fofocam, mais cresce o entusiasmo deles. Por que não fizeram uma prece? Daí dissolveria o entusiasmo. Mas é a mais absoluta verdade. Então muitas vezes nós alimentamos o negócio sem nos darmos conta, porque não temos nenhum conhecimento do assunto. Alimentamos a coisa. Então adianta você conhecer uma excelente técnica cirúrgica, medicamentos fantásticos, excelente técnica de apometria ou de terapêutica qualquer, se você não conhece o elemento que você está tratando, você não sabe a causa, a origem primeira do problema, como foi estruturado o problema. Eu ficava muito surpreso quando lia sobre socorro espiritual, porque estavam socorrendo lá, alguém pedia socorro e o mentor dizia, não vai socorrer não, pode deixar aí. Não temos ordem de socorrer. Mas que falta de caridade, né? Pessoa ali sofrendo, pedindo isso não pode. E depois você vai lendo, vai entendendo, eles não fazem.